senhores, por aqui Major Carlos Gomes, o seu professor tutor da disciplina Uso Diferenciado da Força. Estamos caminhando últimos dias do curso de formação de sargentos da nossa gloriosa PMRO. E para finalizar, que logo mais os senhores terão a última avaliação da nossa disciplina, eu vou gravar então essa videoaula bem sucinta, bem rápida, para que os senhores possam estar junto comigo, olhando o nosso material, o slide que eu produzi, e relembrando os assuntos constantes da nossa apostila, que serão alvo da prova. As questões já foram produzidas, enviadas ao centro de ensino, e no dia 1º, os senhores terão a oportunidade de fazer a avaliação. Tenho plena convicção que o assunto os senhores já dominam e certamente vão conseguir lograr o êxito aí até o máximo da nota, tá bom? Já quero, desde agora, parabenizar e agradecer a todos que participaram da sabatina do trabalho escolar, que foi produzido pelos senhores e defendido verbalmente ali por um dos companheiros. E isso foi feito com total zelo, com total empenho, total qualidade. Parabéns mesmo. É um orgulho poder ver os senhores fazendo ali um trabalho de excelência, dedicados com o ensino. Ok? Dito isto, e com os cachorros latindo, vamos caminhar para a nossa aula, tá bom? Ok, nossa área aberta. Eu trouxe aqui um mapa mental para mostrar o que nós iremos conversar. Vou mostrar o que os senhores já têm, né? Esse mapa mental da nossa disciplina, que são os assuntos constantes na apostila. E vamos fazer uso do Prezi, da apresentação que eu montei lá no Prezi, ok? Com base nisso, nós iremos conversando, e os senhores irão ir acompanhando. Espero que não durma, fique acordado. Acompanha, pega a apostila, vai ali fazendo anotação, para na hora da prova ficar mais fácil responder, você encontrar bem rápido a resposta na sua mente, na ponta da língua, beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui o uso diferenciado da força. Primeiro ponto é conversar um pouquinho, antes de entrar no assunto em si, sobre qual é a missão da Polícia Militar e o policial militar, né, como integrante, como profissional de segurança pública. Senhores, Polícia Militar, como a Constituição já nos traz, temos a missão de preservar a ordem pública. Temos um trabalho preventivo a fazer para manter essa ordem pública, essa paz, essa tranquilidade social. E no momento que ela for quebrada, nós temos também a missão de restabelecer a ordem. Se eu tenho que prevenir, no momento do flagrante eu tenho também que restabelecer para que tenha sempre a ordem. Passado isso, aí já cabe a outra instituição, a Polícia Civil, o trabalho de investigação e procurar responsabilizar o autor de algum delito. Ok? Então é isso que é esperado da Polícia Militar. Aí o policial. O policial, como o integrante, o profissional dessa instituição, dele é esperado que ele faça o trabalho com excelência. E vamos pensar agora a ligação com o uso da força. Eu fazer um trabalho preventivo, que exige muito da ostensividade, do trato com o cidadão de bem, de uma polícia de proximidade, isso é até bem tranquilo. Nós vamos utilizar ali os níveis da força iniciais, que é a presença. Então, o policial, com a sua presença, já impõe um respeito, impõe ali uma sensação de segurança, impõe a inibição de um ato delituoso. E a verbalização. Creio que esses dois seriam os mais utilizados numa situação de tranquilidade. Mas quando falamos em o transgressor da norma, aquele que quebra a tranquilidade, a ordem pública, vamos ter que agir com um pouco mais de força, podendo chegar, inclusive, à necessidade de usar a força letal. Isso mesmo. É a
nomenclatura dada ao último nível da força, né, que a polícia pode fazer uso, que é a força letal. Apesar de o nome ser força letal, a nossa intenção quando fazemos uso desse nível certamente não é tirar a vida de ninguém. Todavia, como é feito com arma de fogo, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Creio que devido a esse fator que foi escolhido o nome força letal como o último nível da força que o policial tem possibilidade de usar. Logicamente, esse é um nível, como os demais, que não é utilizado simplesmente porque eu quero, porque o policial quer, de forma aleatória. Tá? Isso tem que ser feito dentro de requisitos, princípios, dentre eles a proporcionalidade, a legalidade, a conveniência e outros. Bacana? O policial, então, para que ele aplique bem isso que se espera dele, ele tem que ter disponível essa prerrogativa de usar a força, bem como todos os recursos que forem necessários e recursos que habilitem esse profissional a poder fazer um uso progressivo, diferenciado, adequado da força, conforme a situação exija. Então, se eu tiver à minha disposição uma Spark, um espargidor, algemas, arma de fogo, fuzil, algum outro novo que se desenvolva, mas temos aí também munições de impacto controlado, como elastômero. Se eu tiver todo esse arsenal e outros ainda mais à minha disposição, eu consigo ter uma gradação do nível da força. Agora, se o policial tiver apenas a minha presença, a minha verbalização, a minha técnica de mobilização e arma de fogo, eu ficarei limitado a esses níveis da força e terei que fazer uso deles tão somente para resolver qualquer ocorrência. Então, quanto mais recursos tiver, melhor. Beleza? Já até me antecipo que isso é uma obrigação, a legislação traz como obrigação, é dever do Estado. Tanto qualificar o policial nos conhecimentos necessários sobre o uso da força, quanto fornecer os materiais que são úteis e que existem no mercado. Qualificação. Estou entrando nesse tema de qualificação. Quando se fala em uso da força, pessoal, a qualificação nela será distribuída ali em 4 tópicos. Eu coloquei assim. Então é importante que o policial ele conheça o conhecimento legal, saiba as legislações que existem sobre o uso da força, que são diversas. Temos as legislações que falam em si sobre o uso da força, como o Código de Conduta para os encarregados de aplicação da lei, os princípios básicos sobre o uso da arma de fogo e da força. Temos a lei 13.060 aqui no Brasil sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, dentre outras. E também legislações de quando o policial, infelizmente, incorre em uso indevido da força. Então é importante ter esse conhecimento. Outro, conhecimento doutrinário. Aí é um aspecto de saber quais são os princípios do uso da força, quais são os níveis do uso da força. Existem modelos de aplicar a força, como que isso funciona, quais são os níveis de submissão de uma pessoa suspeita. Então, é muito importante esse conhecimento doutrinário. E nós temos depois uma questão mais prática, que é o conhecimento técnico em si, de usar o material químico, usar o material não letal, de saber realizar uma abordagem, usar técnicas policiais, usar técnicas de verbalização, exemplo, uma situação de crise, gerenciamento de crise, usar técnicas de defesa pessoal para mobilizar alguém que necessita ser mobilizado. Então, esses conhecimentos são importantes, assim como o conhecimento emocional, o controle emocional. Porque, senhores, o policial é um profissional muito exigido, dele é esperado sempre a excelência, é esperado que ele sempre acerte no desenvolvimento do seu serviço, e qualquer erro, não importa se ele tem 30 anos de carreira, vai ser bem analisado, e se ele errou realmente, pode acabar sendo punido. Então, o controle emocional ele é muito exigido. O policial, apesar de ser esse profissional com essas exigências,
não deixa de ser um ser humano, de ter a sua vida particular, de ter os seus desejos, suas frustrações, sentir raiva, sentir medo. Então ele continua tendo sentimentos, mas ele tem que aprender a controlar esses sentimentos, tem que conseguir controlar e agir sempre pela razão quando estiver desempenhando a sua função. E isso é muito difícil, tá? Requer muito treinamento, requer muito amadurecimento ao longo da carreira, ao longo do tempo. Bacana? Então, esse é o processo de qualificação necessário ao policial para ele poder fazer o uso da força. Eu destaquei esses dois porque aqui nós trabalhamos a nossa disciplina. Nossa disciplina é o início, é a base. Os senhores estão aqui no curso de sargentos agora trabalhando muito esse aspecto de reflexão, porque já tiveram esse conhecimento quando ingressaram na polícia como soldados, o oficial quando ingressa como tenente. Então já teve esse conhecimento inicial. Agora é um processo de reflexão, de saber realmente a importância, de saber que você vai estar agora na chefia, na liderança, no comando de outros companheiros, vai estar à frente de apuratórios, e aí você tem que ter essa lembrança da legislação, lembrança do conhecimento doutrinário, juntando com a sua experiência profissional ao longo desses anos. Isso vai te dar um arcabouço ali bom para poder orientar, poder fazer um bom apuratório, poder até empregar bem, né, durante o seu comandamento, o uso da força se for necessário, junto com a sua equipe. Ok? Os demais, você já verifica isso em outras disciplinas, como abordagem, tiro, mobilizações, técnicas policiais, dentre outras diversas. Até mesmo legislações, você vai ver em outras disciplinas que irão complementar esse conhecimento. Bacana? Por fim, eu pretendo finalizar aqui nossa videoaula. Ela deve levar um tempo aí. Então você dá pausa, toma uma água, descansa, volta a assistir em outro horário, ou então avança o vídeo, né? Olha o que você quer realmente. Tá bom? Que vai ser um vídeo um pouco longo. Então, estudo de casa, eu quero no final trazer alguns vídeos que a gente possa fazer essa análise de situações que aconteceram, né? As situações reais, tá? Que é avaliar, olhando o vídeo, qual o nível de força que foi aplicado pelo policial, qual o nível de submissão daquele cidadão que estava ali sendo abordado, preso. Vamos também definir, e aí, essa força que foi utilizada pelo policial foi legítima? Foi indevida? Tá bom? E se foi indevida, qual o motivo? Por qual motivo o policial usou a força além do necessário? Então esse é o processo que a gente vai finalizar, esse processo de reflexão, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Bacana? Até aí tudo tranquilo? Todo mundo acordado, entendeu? Tá certo. Vamos ao próximo. Ok, vamos agora passar aqui o olhar pelo alto, de forma rápida, aquele mapa mental que já está disponível há um bom tempo aí para vocês. Eu já vi que vários alunos mexeram nele. Inclusive, temos aqui alguns companheiros nesse instante olhando, tá bom? Então, senhores, nós distribuímos nossa apostila nesses 6 temas aqui, de forma bem resumida, nesse mapa mental. Então, os alunos devem ter o conhecimento do quê? Os conceitos. Isso pode cair na prova. Cada tópico desse aqui pode cair na prova. Como é que eu estudo por eles? Eu tenho que entender os conceitos. E aqui, clicando nessa bolinha, me mostram quais são os conceitos que eu tenho que saber. Então pode cair na prova lá. Faz a ligação. O que é o uso progressivo da força, o uso diferenciado da força. Se essa terminologia ainda continua coexistindo, viu? Progressivo, adequado, legítimo. É bem comum ainda. Tá bom? Então, uso diferenciado da força, uso progressivo da força. É você saber aplicar a força conforme o caso concreto, de forma adequada. Então, esse é o conceito, tá bom? Então, é importante que você saiba cada um desses conceitos. E aí, percebam que não tem aqui a resposta. Porque é para você usar esse mapa mental como pergunta, é uma pergunta. Então, olha ele e vê se você sabe responder cada tópico desse, ok? Então, os conceitos, passados os conceitos, os aspectos
legais, que nós dividimos eles em internacional, aqui ó, Código de Conduta para os encarregados de aplicação da lei, princípios básicos do uso da força e arma de fogo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é importante saber que essas três são as três elencadas na apostila, e você saber o que fala cada uma assim de forma simples. Exemplo, Código de Conduta, ele foi um dos primeiros a falar sobre o uso da força, tem que ser limitado no seu artigo 3º, salvo engano, que tem que ser limitado, usado só realmente quando for necessário, em extrema necessidade. Então tá ali, ó, nesse Código de Conduta, tá bom? No nacional, no Brasil, trouxemos os códigos penais e os códigos de processos penais, que eles têm vários pontos que mostram ali a possibilidade de usar a força, bem como algumas legislações que falam de forma específica sobre o uso da força, que é a Portaria Interministerial 4.226, a Lei 13.060 de INPO, a súmula vinculante número 11 de algemas, e tem mais o decreto que já regulamentou e agora está bem bacana sobre algemas. É Ctrl+C, Ctrl+V praticamente da súmula vinculante número 11. E na PMRO nós também temos legislação. E não é uma portaria, não é uma resolução, é uma diretriz de ação operacional. Tá aqui, ó. São duas, 22 e 23. Bom, lembra assim, ó, são duas. 22. Ah, beleza, duas. Né? E a próxima, 23. Não vai ter erro. Passando para princípios. E aí, quais são os princípios para o uso da força? São princípios básicos, né? Então, os essenciais são esses 4. PNCL, que a gente tenta fazer o aluno ali decorar. PNCL, né? Proporcionalidade, necessidade, conveniência e legalidade. É importante você saber o que significa cada um desses. Ações indispensáveis. Então, sempre que eu usar a força, efetuei um disparo de arma de fogo contra um cidadão, conseguir cessar aquela injusta agressão dele, aquela ação delituosa, eu tenho que prestar o socorro, eu tenho que informar a família, eu tenho que fazer os procedimentos legais previstos. Então, são ações indispensáveis. Uso indevido. Sempre que eu extrapolar esses princípios ou não me ater a eles, né? A força será indevida e teremos as responsabilidades. De quem? Só do policial, da guarnição? Então, é importante, senhores, fazerem essa leitura lá da nossa apostila. Vamos para o outro lado. Escalonamento. O que é isso, Major? Eu não sei. Até eu vou lembrar aqui agora com vocês. Escalonamento são os níveis que nós temos da força. Você já está mais do que batido, martelado, não é? Que nós temos 6, assim, 6 níveis de uso da força, que ele começa com a presença e pode chegar até a força letal, ok? São esses. O tiro intimidativo é um tópico lá da apostila. Pode, não pode atirar para cima só para intimidar? Não, não pode. Não é algo técnico, não é algo profissional. Se a arma de fogo é utilizada em último caso e somente se for extremamente necessário, contra quem precise, não é? Eu vou ficar atirando para cima? É uma munição que pode acabar pegando, sabe Deus aonde? Então isso não é técnico, não é profissional. Temos um triângulo da força letal, que é ali um conhecimento para saber quando eu posso empregar realmente a força letal. É quando o cidadão ele tem habilidade para ferir alguém de forma grave, quando ele tem oportunidade para usar essa habilidade e quando ele oferece realmente o risco. Isso quer dizer o quê? Alguém com uma faca, ele tem uma habilidade para matar alguém. Bacana? Ele estando a 1 metro da pessoa, ele tem a oportunidade, ele consegue muito facilmente alcançar ela e esfaquear. Tá a um passo dela. Ele tem que ter a intenção, a vontade, ele quer realmente ferir, ele está com essa vontade. Então, se eu não fizer nada, ele vai conseguir cumprir esse intento gravíssimo que é tirar a vida de outra pessoa. Então, se preencher esse triângulo da força letal,
é uma forma que eu posso perceber que eu tenho que usar a força letal para conter aquela ação delituosa. Ok? Isso é bem teoria, mas é legal. Como utilizar os níveis do uso da força? É aquela parte de como adequar, né? Eu tenho que avaliar a situação. Todo o contexto, ele colabora para eu saber aplicar o nível da força. O que é isso, Major? Quer dizer que não é A é igual a A, B é igual a B. Exemplo, o infrator está com uma faca, eu, policial, tenho que estar com uma faca também para ficar fazendo força igual contra ele. Não é bem assim. Eu tenho que avaliar todo o contexto, né? De repente ele está com uma faca e eu não tenho uma faca, mas a faca dá a ele um poder letal muito grande e ele está correndo para cima do policial para esfaquear o policial não tem nenhum outro meio não letal e vai ter que fazer uso do quê? Da arma de fogo. Tá bom? Então vejam ali que aparentemente você falar faca contra arma de fogo não é proporcional, mas quando analisa a situação, o contexto se torna proporcional. É assim que você tem que analisar como empregar os níveis do uso da força. Os aspectos que influenciam estão bem ligados aqui e o uso diferenciado da força. Tá? Esses três vão falar ligando um no outro esse contexto que eu expliquei, tá? De analisar uma situação. O que o cidadão está fazendo para que eu aplique uma resposta. Bacana? E vai estar linkado ainda no próximo assunto aqui, que são os modelos. Então, o modelo foi feito um quadrinho para tentar ajudar o policial. Né? Se o cidadão estiver um resistente passivo, ele está reagindo sem reagir. Isso complicou minha cabeça, Major. Ele está lá parado. Você dá ordens, ele não faz nada, mas também não te obedece. Não é? Coloca a mão na cabeça, ele não coloca. Deita, não deita. Então ele está reagindo sem reagir. É um resistente passivo. E aí eu tenho que fazer o quê? Tem lá a tabelinha, tem vários modelos. Esse aqui é um modelo, por exemplo, de uso da força, usado no Brasil. Que olha aqui, resistência passiva, amarelinho. Eu tenho que fazer o quê? Controle de contato, amarelinho. Isso não vai tirar os demais. Eu posso usar, continuar usando aí na presença, a verbalização, vai somando. Então, eu posso do início ao fim estar verbalizando. Eu não preciso parar de usar o nível anterior. Ok? Isso aí são os modelos. É importante conhecê-los. E terminamos a nossa apostila, não buscando entrar no assunto, mas apenas comentar sobre ele, a importância dos instrumentos de menor potencial ofensivo, conhecidos como IMPO. Não é? Então tá aqui ó, a imagem olha, do policial fazendo treinamento com a taser. A amarelinha é a taser mostrando que realmente ela é eficiente. O cidadão fica imobilizado e aí os policiais podem então fazer o trabalho de imobilização. Imobilização, algemação e condução. Então é importante entender que existem materiais não letais, eles são fundamentais para o nosso serviço, para oportunizar ao policial esse uso diferenciado da força. Mas os senhores têm na grade curricular a previsão de uma disciplina. Né? Ela presencial é bem melhor, porque você vai conseguir manusear e fazer a prática desses equipamentos. Não sei como vai funcionar agora no EAD, mas está aqui. Ó. Só que eu não coloquei, acho que isso aqui na apostila, esses detalhes todos. Somente essa consideração geral sobre instrumentos de menor potencial ofensivo. Beleza? Pronto, esse aqui é um mapa mental, onde nós conversamos, vejam de forma rápida, todo o assunto da nossa apostila, tudo que vai ser cobrado na prova. Aqui, na palma da sua mão. Então, se você conseguir responder cada tópico deste mapa mental, você está bem, tá bom? Está apto aí a fazer uma boa prova, ok? Então, terminado assim, a gente vai começar o nosso slide. Vamos ver lá no slide que nós aprontamos, preparamos para conversar agora de forma mais esmiuçada os assuntos, ok? Major Carlos Gomes, está aí o meu contato, nossa disciplina Uso da Força, uma imagem bem ilustrativa. Ela traz ali a figura de alguém à frente do juiz de uma apuração. Não é legal, né? Não é legal. E o policial
ele, pela nossa atividade, ele está sempre bem propício a isso. Até mesmo quando está correto, ele tem a sua ação apurada, analisada, ele tem que explicar, tá bom? Então não é muito legal. Colocamos aqui alguns temas da apostila, exercícios, que eu vou tentar, de forma rápida, passar aos senhores. Esse é um resumo, que eu já mostrei lá para vocês, os conceitos, os aspectos legais, os princípios, o escalonamento, os modelos, os instrumentos de menor potencial ofensivo. É o que compõe a nossa conversa. Os objetivos, que os senhores compreendam a legitimidade do uso da força pelos profissionais encarregados de aplicação da lei, tá aqui. E que saibam empregar corretamente os níveis. Se a gente conseguir que o senhor tenha esse entendimento, o objetivo foi alcançado. A introdução. Eu elenco esses principais pontos aqui, trazendo aos senhores que a força é um poder, é uma prerrogativa conferida pelo Estado ao seu profissional de segurança pública para poder cumprir a sua missão. Para trabalhar nessa atividade, a Polícia Militar precisa saber diferenciar a razão da emoção e nós temos que ter o controle emocional e agirmos pela razão, porque a nossa emoção, a nossa vontade de querer fazer algo pelo que sentimos pode nos levar a ações erradas, tá bom? Então não deixe suas emoções te controlarem. Isso é muito importante, é muito pesado. Eu sempre bato nessa tecla. Controle emocional. E por fim, aceitabilidade do erro. Infelizmente, o policial, por mais correto, por melhor carreira que ele tenha, nós temos que estar sempre corretos. Não podemos errar. Nosso erro pode tirar a vida de alguém. Ok? Temos aqui uma reflexão da Senasp, dizendo que o policial tem que ter o conhecimento necessário, o preparo necessário, e se ele passar os limites que a legislação impõe, ele vai ser responsabilizado, vai se igualar aos criminosos, ações criminosas, tá bom? E um outro exercício aqui, aliás, agora é um exercício, né? Que vocês podem fazer, façam a leitura e tentem responder, façam esse processo de reflexão, tá bom? Aqui temos uma imagem que foi divulgada por muito tempo na mídia, né? Essa construção da imagem negativa do policial, que estamos aos poucos mostrando que é uma inverdade, tá? O policial ele não é alguém que usa a força de forma aleatória, e sim quando ela realmente é necessária, ok? Profissionais que agem assim não são policiais dignos de ostentar a nossa farda e com certeza serão submetidos a apuratório e responsabilização. Bacana? A grande maioria, esmagadora, são policiais honestos, policiais honrados que fazem um trabalho correto aí durante longos anos, sempre em prol da sociedade, pessoas de bem, pessoas que nós nem conhecemos. Os conceitos. Então, o conceito de força, ele é uma intervenção que a polícia faz em um indivíduo ou um grupo de indivíduos para tirar o seu poder de autodecisão. Isso que é a força. Então, o cidadão ele não quer obedecer o policial, ele quer ir contra a ordem do policial, e o policial vai quebrar essa autodecisão dele para que seja cumprida a lei. Se ele obedecer, se ele estiver caminhando de acordo com o que o policial dita, vai ser bem tranquila a condução da nossa ocorrência. Esse é o conceito de força. Nível de força. Nível é entendido desde a presença até a força letal. Então nós temos aí algumas opções de níveis para se utilizar, ok? Ética. Ética é um outro conceito. É fazer o certo porque é o certo a ser feito, principalmente quando ninguém está vendo. É um conjunto de princípios morais e valores que governam a conduta
de um indivíduo ou membros de uma mesma profissão. Nós temos aí nosso estatuto, que lá elenca diversos princípios de ética que nós devemos cumprir, fazer o certo. E por último, uso progressivo da força, uso diferenciado da força, que é você pegar aqueles níveis e saber aplicá-los conforme a situação, conforme o caso concreto. Então, a seleção adequada das opções que eu tenho em resposta ao nível de submissão do indivíduo, ok? Então, se ele está cometendo um crime e é um resistente ativo, eu vou precisar usar técnicas de controle de contato? Não, controle físico. Presta atenção. Algumas imagens, verbalização, aqui o controle físico, técnicas não letais e outras, tá bom? São os 4 conceitos que nós temos. É importante estar na massa do sangue, pelo menos a ideia de cada um, para onde vai. Beleza? Tá tudo tranquilo? Tá entendendo? Nós temos um outro tópico na apostila que fala sobre o uso da força e polícia. Tem alguma coisa a ver? Não tem? Tem ligação? Já sabemos, até pela outra parte que eu falei no vídeo, que temos sim algo em comum. Temos uma ligação. Vamos vê-los. Veremos quais são esses tópicos que nos fazem pensar aí se tem alguma ligação. São os tópicos que estão lá na apostila. O uso da força deve ser limitado, somente em casos excepcionais. A nossa tarefa como polícia militar é muito delicada, ao passo que nós temos que atuar e saber que eu tenho uma limitação em usar a força, mesmo ela sendo legítima. A força policial, ela existe para assegurar os direitos fundamentais, então a polícia militar, e o profissional, sendo o seu membro, ele tem que ter isso na mente, que eu existo para prover que as pessoas de bem convivam em paz, em harmonia. O policial, ele tem o dever de aplicar a lei e de reprimir com energia a sua transgressão. Então essa é a nossa obrigação. Eu devo atuar em casos de ocorrência, não é opcional. O Estado, por sua vez, ele investe em pegar uma pessoa da sociedade, abrir um concurso público, treinar essa pessoa, dar essa autoridade, esse poder para usar a força e assim reconhecer esse cidadão agora como um policial, um encarregado de aplicação da lei. Então são algumas considerações que nos fazem refletir sobre o uso da força e polícia. E devemos lembrar, o sargento aí, que se o policial agir de forma equivocada, errada, o que não faltam são legislações que irão avaliar e punir, caso comprovado. Tá bom? Tortura, lesão corporal, danos morais, excesso, dentre outras. E temos as excludentes de criminalidade, que é quando eu estou amparado, tá bom? E aí eu não irei cometer, então, o crime. Não será enquadrado como crime aquela minha ação. Estado de necessidade, legítima defesa, dentre outras. Estrito cumprimento do dever legal. Legislações. E aí, temos legislações que tratam sobre o uso da força? Sim, Major, temos. Olha aqui. Internacional. As charges que eu sei que vocês gostam, depois você dá pausa e olha e lê. De forma internacional, trouxe aos senhores na apostila, vai cair na prova. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Código de Conduta para os Encarregados de Aplicação da Lei, de 79. E os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo, de 90. Cada um deles aqui. Então, os direitos humanos, eles irão delinear os direitos humanos básicos, independente de quem é a pessoa, do que ela tenha cometido, e não possuem
obrigatoriedade legal nessa declaração aqui. Todavia, sabemos que o Brasil incorporou, está constando na nossa Constituição Federal e dali para baixo todas as demais legislações. Trouxe alguns trechos. Ninguém será submetido à tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo homem tem direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei, têm os seus direitos, devem ter seus direitos garantidos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E assim seguem diversos outros trechos da declaração, tá bom? Que vai nos mostrar isso, que o ser humano ele não pode ser, por qualquer segregação, né? Maltratado, né? Ter os seus direitos retirados, né? Isso já aconteceu no passado e não é aceito ultimamente. Código de conduta para os encarregados de aplicação da lei. E aí saiu ali as orientações, também não tem uma força de tratado, mas ele busca dar os padrões para as corporações atuarem. E a essência dele é: respeitem os direitos humanos. Então ele trouxe ali bem pequenininho, vejam só, 8 artigos. E o que nos cabe como principal é aquele terceiro. Que o terceiro vai trazer ali a mensagem de que a força só deve ser utilizada quando estritamente necessária. Tá vendo aí? O último caso. É porque realmente foi preciso. Eu não queria, mas foi preciso utilizar, eu uso. E quando eu fizer uso, que seja na medida exigida, para que eu cumpra o meu dever. Bacana? E ainda ressalta que a arma de fogo é medida extrema. Tem que ser sempre considerado assim. Se eu tiver outras formas de resolver, que eu o faça. Passando para os princípios básicos do uso da arma de fogo, aí o uso da força. A charge, eu trouxe ali alguns pontos para vocês. Os governos, eles devem propiciar aos seus policiais, os seus profissionais, os materiais adequados, as munições, armamentos, que o policial possa usar a força diferenciada, né, conforme a situação. É necessário desenvolver armas não letais para evitar armas de fogo, né, e assim vai diminuir as mortes, ferimentos. O uso de arma de fogo deve ser uma medida extrema. Os policiais só podem usar arma de fogo nessas situações aqui. Tá bom? A regra é sempre: não usarão armas de fogo. Mas se for legítima defesa, ameaça iminente, e aí o policial vai poder fazer o uso. Para efetuar o uso da arma de fogo, tem que avisar previamente. Polícia Militar, né? Pare, abandone isso, senão teria que atirar, teria que fazer dessa forma, tá? Ou parecido. Para o uso indevido da força, os governos deverão trabalhar a responsabilização dos profissionais que assim errarem, com legislações adequadas, criminais, e dentre outros, tá bom? Só trouxe alguns aqui para os senhores verem. Então essas são as legislações internacionais. Ok? Tá conseguindo acompanhar sem estresse? Tá indo bem, né? Bem bacana. Vamos para o nacional. Brasil. Eu elenquei lá na apostila alguns exemplos. Então, a parte penal, Código Penal Comum e o Militar, também como processo penal. Trouxe alguns trechos que podemos observar a possibilidade do uso da força. Então, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, que tem autores que defendem que a polícia militar, por obrigação de agir, quando ela atua, é nesta excludente: o estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho obrigação de agir. Enquanto tem outros autores que defendem também a legítima defesa. Aí é discussão de outra disciplina. Mas está aí que cabe a nós o uso da força. Então, na legítima defesa, temos diversos crimes no Código Penal, tanto para o policial como para o cidadão.
que age contra a lei. Temos o processo penal trazendo alguns artigos. Olha lá. Não será permitida a força, salvo indispensável no caso de resistência. Então está aí um trecho que mostra uma legislação brasileira falando sobre a possibilidade do uso da força. Outra que você pode usar a força para se defender ou vencer a resistência. Tá? O cidadão que é preso em flagrante. Mais um. O executor do mandado verificará com segurança, vai intimá-lo, e ali fala um detalhe, olha, arrombando as portas. Isso aqui é o uso da força. Então, no caso bem específico, está mostrando ali que o agente público destinado a essa missão pode fazer um uso da força, inclusive arrombando as portas. Isso está escrito no nosso Código de Processo Penal. No militar é bem parecido o texto. Olha lá, arrombando a porta. No emprego da força, o indispensável vai ser utilizado. É só para mostrar aos senhores e senhoras que nós temos essa previsão sim na nossa legislação. E aqui, ó, a portaria interministerial, ela é uma portaria feita pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, lá em 2010, e trouxe nela, parecido com os princípios básicos do uso da força, trouxe um rol de princípios, de coisas que nós devemos seguir. Nós, policiais, nós, o Estado. Ela, por si só, não tem uma força para todo o Brasil como uma lei, mas ela traz ali que os Estados sigam, e eles o fizeram, incluíram nas suas legislações, inclusive. Aqui em Rondônia não foi diferente. Tivemos em 2014 a Lei 13.060, essa já assinada, ela é bem específica sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, mas também fala um pouco de uso da força, né? Fala ali dos princípios, inclui até uns princípios novos, mas que não fogem da temática. O que é interessante nela é: devemos ter materiais não letais, devemos ser qualificados para usá-los. E, mais recente, o decreto 8.858, 2016, tem aí 4 anos já, sobre a algema. Acabou apenas regulamentando, né, o que estava em vigor apenas por uma súmula, a súmula vinculante número 11, ficou muito famosa, então o decreto veio regulando essa situação. Tá bem, o texto bem parecido, quase idêntico, né? Você pode fazer uso de algemas, mas deve fundamentar o porquê foi necessário, enquadrar nos requisitos que são lá previstos. Em Rondônia, temos 2 diretrizes de ação operacional, a 22 e a 23, que tratam exclusivamente sobre o uso da força. Lá vai fazer a referência a essas outras que nós falamos, então elas acabam sendo incorporadas e acrescenta uma coisinha ou outra. Então façam a leitura, é muito importante o policial ter o conhecimento dessa normativa nossa interna. Então esse é o assunto de legislação. Eu coloquei na apostila dos senhores as legislações completas lá na parte dos anexos e também como materiais complementares no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E os senhores querendo fazer a leitura de cada uma, fiquem à vontade. É importante para a prova, para a disciplina, é interessante saber que existem e o que cada uma trata. Então, se lá pergunta a Lei 13.060, que fala sobre o emprego de arma de fogo em situações de eventos carnavalescos. O policial, peraí, não, lá não fala sobre isso. A Lei 13.060 fala sobre IMP. Então, isso que é importante para os senhores. Ok? Tá aí. Vamos avançar, né? Aula, atividade. Tem uma perguntinha para você fazer a leitura e trabalhar. Ali um processo de reflexão que nós já fizemos muito lá no nosso aula. E agora a conversa sobre os princípios do uso da força. Chegamos lá. Então, falei sobre conceitos, legislações, a polícia e o uso da força. Procede? Está conseguindo acompanhar? Está anotando? Está acordado?
Acorda. Acorda, presta atenção. Levanta, dá uma pausa, lava o rosto, come uma bolacha, e aí tiver revigorado, retorna. Para não perder nada e conseguir absorver bem o conhecimento. É vídeo, tá gravado, só pausar, tá bom? Ó, estou aqui na minha água. Pois bem, princípios. Princípios, eu elenquei os 4, que são conhecidos como os princípios essenciais, tá? Decora isso. Legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Decora porque tem que estar no sangue. Todo policial tem que ter isso ali como beabá, como acordar e escovar o dente. Tá? Então, legalidade. Nossos atos devem ser embasados nas legislações. O policial tem que atuar amparando legalmente as suas ações. Então, tudo que ele faz, se ele fez a prisão de alguém, algemou alguém, usou a força, tem que estar usando isso porque é legal. É só isso. Tá? O certo é o certo, o errado é o errado. Falando agora de necessidade. Esse causa uma certa dúvida, o policial pode acabar aí se confundindo. Então a necessidade é aquela pergunta. Tá, é legal eu usar a força. Beleza. Né? Mas eu tenho 6 níveis de força. Bom, beleza, é legal. Mas é necessário realmente eu usar alguma força nessa ocorrência? Essa que é a pergunta, tá? Porque assim, se eu realizei a prisão do cidadão, ele está me obedecendo, cumprindo as minhas ordens, eu preciso usar alguma força a mais, além da minha presença, verbalização, o trabalho em si de conduzir ele? Não. Então não é necessário usar nenhuma força. Por isso que o conceito ele é complicado, mas se você pensar assim, consegue entender. O objetivo a ser atingido. Eu estou tendo algum obstáculo para conseguir cumprir o meu objetivo? Se eu estiver com algum obstáculo, então é necessário que eu quebre esse obstáculo, passe por cima dele. Ele mostra então que é necessário empregar força. Eu não sei qual força ainda. Não sei se vai ser arma de fogo, se vai ser a taser, o bastão, mobilização, não sei qual vai ser. Tá? Mas eu sei que é necessário, tem um obstáculo. Então eu fecho esse princípio. É necessário. Deve verificar se dentre as opções disponíveis existem meios menos danosos para atingir o objetivo desejado. Isso aqui é uma máxima, lógico, né? Que quando defino que é necessário usar a força, eu tenho que, ao mesmo tempo, pensar qual é o menos danoso para que eu consiga atingir meu objetivo. Que vai estar linkado no próximo princípio, que é a proporcionalidade. A proporcionalidade é que eu use somente o necessário. Ó, por que confunde? É por conta dessa palavra aí, né? Eu uso somente o necessário para atingir o objetivo. Nada a mais. Somente o suficiente. Tá? Então, eu verifiquei que tem um obstáculo, mas se eu usar a minha verbalização e imobilização, eu consigo resolver. Mas não, eu vou dar um tiro porque é mais legal. Tá errado. Então você não foi proporcional. Você foi a mais. Tá? Não era preciso isso. Ok? Então esse é o princípio da proporcionalidade. E por fim, a conveniência. Poxa, Major. É muito princípio. Tudo isso para poder usar a força. Este aspecto diz respeito ao momento e ao local da intervenção policial. Senhores, por vezes, você vai ter uma situação que ela é legal, ela é necessária, proporcional. Mas, infelizmente, devido ao local, ao momento, à situação, não dá para usar aquela força que seria proporcional. Exemplo, carnaval, clássico. Muitas pessoas brincando na via, e imaginem algum infrator no meio da multidão sacar uma arma e atirar contra a guarnição. Não é? E sai correndo. E vai atirando na guarnição. Percebam que é legal eu aplicar a força para conter ele? Sim, está colocando em risco a vida da guarnição e de outras pessoas. É necessário? Sim, eu tenho que conter, né? Ele está não deixando eu aplicar a lei e prendê-lo. Ele está atirando, inclusive, colocando em risco muitas pessoas. Seria proporcional eu usar arma de fogo?
contra ele para contê-lo, para neutralizar? Sim, seria, não é? Proporcional. Todavia, é conveniente, no meio do povo, eu atirar como policial e disparar minha arma de fogo? Ah, Major, mas o cara está atirando. Sim, ele é um infrator, né? Ele não tem compromisso nenhum com a lei, ele está errado já, vai ser responsabilizado. Nós, profissionais, não podemos. Nós temos compromisso com as pessoas de bem. Então, eu efetuar um disparo no meio do carnaval, né, a probabilidade de acertar uma pessoa inocente é muito grande. E a arma de fogo deve ser feita somente contra quem precisa realmente ser utilizado. Ok? Então tá aí um exemplo de conveniência. E aí, senhores, senhoras, quando nós não conseguimos fechar esse quarteto aí, infelizmente, se eu aplicar a força, ela vai ser indevida. Indevida. Temos outros princípios que a legislação nos trouxe, principalmente a Lei 13.060, que é a ética, fazer o certo, tá? O controle emocional, que é uma coisa que eu já trago aos senhores, coloco ali, é muito importante. A moderação, que está ligado ali com a necessidade, a razoabilidade, bem como ali, ó, a razoabilidade, tá ali. Moderação, proporcionalidade, razoabilidade estão bem interligados. Então, esses são os princípios. Dúvidas? Se tiver dúvida, manda uma mensagem. Liga. Pergunta que eu respondo. Elenquei esses 3 tópicos. Uso indevido. Se o policial não agir dentro dos princípios, tá? For além, é desproporcional, não era necessário usar a força e fazer uso, a força numa situação que não tem legalidade nenhuma, não era conveniente, o uso vai ser considerado indevido. E aí o policial será responsabilizado pelos seus atos. Tá bom? Ações indispensáveis, a apostila traz algumas, é importante ler, que nós temos que prestar o socorro, avisar a família, se a pessoa for presa tem todos os direitos, advogado, então são ações indispensáveis. Ok? Aqui uma tabela, até comentei, né? O cidadão infrator está delinquindo, ele não tem nenhuma preocupação com terceiros, não tem compromisso. Já o policial, ele tem essa outra vertente, esse outro lado, tá? De proteger, servir e proteger. Essa foi a aula de princípios. Uma reflexão dos senhores, fazendo a leitura e pensar, né? Ter arma de fogo, já que é complicado eu fazer o emprego dela. E aí? Então é fácil? Uma atividade, para que você veja se aprendeu, escreve no papel aí, tenta fazer. Estamos caminhando para a reta final. Vamos conversar agora sobre os níveis da força. Recapitulando. Conta comigo. Conceitos? Ok. Polícias da força. Ok. Legislações. Ok. Princípios. Ok. E agora, os níveis. Esqueci alguma coisa? Não, né? Mas se eu esqueci, tá no vídeo, tá gravado, você volta e dá uma olhadinha, tá? Agora é o momento que você dá pausa, relaxa, respira, antes de entrar no novo assunto. Tá anotando? Estou aqui me esforçando, fazendo alguns comentários para facilitar esse aprendizado. Estuda bastante junto comigo, com certeza teremos um 10 nessa avaliação. Vamos lá, níveis da força. Comentamos já lá nos mapas mentais que nós temos quantos níveis? Quantos? 6. Começa então com a presença, não esquece de contar esse. Ah, mas a presença colocou a farda, é força? É, né? Às vezes o policial fardado, ele por si só, bem ali postado, ele consegue inibir uma ação delituosa ou prevenir, né? Prevenir que crimes aconteçam. Então é uma força. O criminoso, ele passar e ver o policial
e querer cometer o crime na frente do policial é muita audácia, tá? Então, a presença, ela é sim uma força policial. Por isso é importante um bom fardamento, uma boa postura, tá? Não quer dizer que tem que ser mal, né? Cara fechada, mas tem que impor respeito, tem que passar profissionalismo para quem vê a pessoa de bem, né? Sentir ali confiante naquele profissional, e o criminoso se sentir, inibido. Verbalização é uma outra força, é o segundo nível, e é muito importante nós termos um rol de argumentos de como falar com o cidadão. Trazendo para os senhores uma situação de abordagem e uma de crise policial. São duas disciplinas. Na abordagem, a verbalização ela é bem imperativa. Parado, polícia, vire-se, deita, mão na cabeça, não se mexe. Enquanto em uma crise, você já tem que estar conversando, conseguindo ganhar a confiança daquele cidadão que está ali com um refém ou quer cometer um suicídio. Então o trato vai ser diferente. Você vai ter que usar uma verbalização de conversa, né? Com calma, com inteligência. Então percebam que a verbalização ela é muito importante e é algo que é exigido bastante do policial. Ali, ó, uma grande variedade de habilidades de comunicação. A verbalização ela tem que ter uma tonalidade boa, tem que ser audível e tem que ter uma simplicidade. Não adianta nada você usar uma linguagem rebuscada, tá? Falar tudo de forma bem bonita, que você é doutor, pós-doc, mestre, faz ali diversas graduações. Então, você falar coisas mirabolantes e o cidadão não compreender. Não vai ocorrer a comunicação, vai ter esse problema. Então, usem a verbalização de forma que você consiga passar a mensagem e o receptor ele compreenda realmente a sua mensagem. Não tenha dúvidas do que você quer, do que você está falando. Próximo nível, controle de contato. Então, esse controle de contato, ele é aquela técnica que o policial vai usar para quebrar a resistência passiva. O que é resistência passiva, Major? É o cidadão que não reage. Reage sem reagir. Pensa assim, tá? Ele se segura num poste e daqui eu não saio. Deita no chão e fica deitadinho lá. Então é um caso complicado, chato, né? De lidar. E aí o que se espera do policial? Poxa, eu não vou atirar nele, não vou tentar usar alguma imobilização, né? Para esse caso aqui. Eu vou inicialmente fazer técnicas ali de pegar ele e carregar, né? Tentar, venha, filho. Bora comigo, para de show. É muito chato, porque geralmente o cidadão ele parte dali, do resistente passivo, logo para um ativo. É muito tênue essa linha, que ele começa a querer já socar, a querer empurrar o policial. E aí vou precisar usar o controle físico, né? Ou técnicas de submissão. Tá? Está aí, ó. Então, eu vou quebrar a resistência ativa. Então ele passou ali de um sujeito passivo, quietinho, para um cara que já quer me empurrar, ele quer fugir, quer correr. Então ele não está ainda agredindo o policial. Ele não quer bater no policial, comprar uma briga com o policial. Mas ele já começou a ficar mais ativo. Já quer no máximo empurrar o policial, ele quer fugir, quer evadir, tá? Não quer deixar o policial pegar o braço dele para fazer a algemação. Então é nesse sentido. Percebam que são muito próximos, né, esses três níveis aí. E se ele passa a ser agora um cidadão que é agressivo, já usando uma agressão não letal, socos, pontapés, pauladas contra o policial, aí eu vou fazer uso de técnicas não letais. Eu tenho granadas, espargidores, tem a taser, a Spark, tem munições de impacto controlado, tem essa aqui bonita que eu acho que é de choque, né? Vai dar um choque. Tem aí, ó, espargidor de espuma, pimenta e suarde, que só. Olha aí o espargidor, Max,
Pimenta também, eu acho. Pimenta. Então são tecnologias não letais. Com elas você vai quebrar muito esse poder agressivo do cidadão. Ele vai ficar desnorteado ou até momentaneamente parado, né? Imobilizado, e você consegue fazer a algemação, o seu trabalho com mais tranquilidade. E por fim, o último nível, que devemos usar em último caso para evitar situações desse tipo, mas sempre vão acontecer, porque infelizmente a probabilidade de tirar a vida de alguém é muito alta, né? É a força letal, é a arma de fogo. E aí o triângulo está aí, que nós conversamos um pouco antes, que o sujeito que tem habilidade para ferir alguém, ele tem a oportunidade também, e ele quer fazer isso, oferece o risco, e se eu deixar vai acontecer uma lesão muito grave contra uma pessoa, pode até matar aquela pessoa, então, neste instante, está preenchido o triângulo da força letal e eu tenho que usar a minha arma de fogo, porque senão algo pior vai acontecer com a pessoa de bem, e isso eu não posso deixar. Então esses são os níveis. Legal? O que os senhores acham? Tem que criar mais algum? Tirar algum daí? Eu vos digo o seguinte, que nós temos que trabalhar assim, ó, a presença preventiva, a verbalização, algo do nosso dia a dia. Esses dois estarão juntos com todos os demais, sempre. A força letal como último, tem que se analisar muito bem quando eu tenho que fazer uso da força, mas se for necessário fazer uso da força, o policial não pode ter melindre, porque ele pode acabar perdendo a sua vida se ele tiver melindre. Então, se for realmente necessário, está preenchido os princípios, está preenchido os requisitos do triângulo da força letal, tá? Você deverá fazer esse uso com confiança. Esses três aqui são muito próximos. E é muito fácil um cidadão ele tá de resistente passivo para ativo e agressivo, tá? Então são muito próximos. É então importante que você consiga mesclar esses três para saber estar trabalhando, tá bom? Quando ali tentar fazer mobilização com as mãos, bem tranquilo, usar um bastão, usar técnicas de lançamento ao solo, de imobilizar, tá? Técnicas de defesa pessoal e também materiais não letais. Tem que ter um bom feeling para saber a hora certa de empregar esse nível de força. Eles são muito, muito próximos mesmo. Okay? Então essa é a minha consideração. Aqui, relembrando, tiro intimidativo. Tiro para cima, tiro para intimidar. Não existe. Tá? Se existe, é errado. Tá bom? É errado. Não é uma forma profissional de você usar a arma de fogo. Não está prescrito em canto nenhum e isso nem se ensina em nenhum local. Ninguém vai para o stand e aprender a dar tiro intimidativo. Uso adequado da força, uso diferenciado da força. Ele vai se dar quando você analisa a reação do infrator, você então faz a sua percepção do que está acontecendo, você já pensa nos meios que você tem disponível. Eu tenho espargidor? Não. Tenho uma calibre 12 com munição de elastômeros? Não. Vixe, então tenho só arma de fogo. É. Aí você vai ver os meios disponíveis e vai aplicar. Sabendo que o uso da força, a aplicação dos níveis, ele pode sempre progredir, que é o adequado, né? Eu sempre tentar buscar o que traz menor efeito colateral e ir aumentando. Mas também eu posso regredir. Eu posso ter uma ocorrência que eu inicie já com troca de tiro. Em dado momento, cessou ali a troca de tiro, acabou a munição do infrator, eu tenho que regredir. Já não preciso continuar atirando. Vou partir para a verbalização, e assim por diante. Estamos acabando, né? Aqui é a reta final bem light. Vamos finalizar com modelos e IMPO. Então, modelos de uso da força. Tem alguns aí, ó, modelo FLECT, usado lá em Illinois. O modelo Disprier, acho que é na França. Modelo de uso da força. Cada modelo tem a sua formatação. Alguns são mais fáceis de entender, outros
mais difíceis, tá? Mas todos geralmente fazem o link da submissão do infrator, da pessoa que é suspeita, sendo abordada, o que ela está fazendo, e a resposta do policial. Aqui um outro modelo, acho que é o Hansberg, deve ser alemão. Modelo canadense, uma bolinha, tá? Você consegue ver aqui, ó, por cores. Começa aqui, presença policial, verbalização, mãos livres, e vai aumentando até arma letal. Esse Nashville, acho que é assim, que já é acho que é um plano cartesiano, né? Ó, a submissão com o emprego da força pelo policial. Vai aumentando o nível agressivo do cidadão, vai aumentando a resposta do policial. Esse aqui é o modelo Fênix, uma tabelinha. Já é muito parecido com o nosso aqui de Rondônia, que nós utilizamos. É uma tabela assim bem simples, que faz a ligação um com o outro. Tá? Esse é o do Brasil, que a Senasp traz como modelo. Os estados vêm seguindo. Tá? É praticamente no meio de tabela. Aí botou uma imagem de escada, colocou as cores para facilitar a visualização. E faz até aqui a ligação das cores, para mostrar que os níveis se comunicam. Né? Quando você sobe o nível, não quer dizer que vai deixar de usar o nível anterior. Tá? Não trouxe aqui o de Rondônia, vamos manter nesse. Então, o que eu extraio de modelos, senhores? Qual é a importância? É legal, né, você decorar ou saber, tá no sangue, cada atitude do suspeito, cada resposta do policial. Tá? Isso é muito importante. Mas o maior de todos, aplicar isso aqui na prática, você não tem tempo para ficar olhando a apostila e analisando o que o cidadão está fazendo e eu verificar que resposta eu tenho que dar. É muito rápido. Tá? Não temos um tempo de aguardar, de verificação. Nossa atividade ela é online. Vou usar esse termo, online. Tá? E, então, o que eu tiro daqui? Que você tem que analisar o que o cidadão está fazendo e eu vou atuar sempre em resposta. Isso quer dizer que eu vou atender o que o cliente quer. Pensem assim. Então, o policial não vai aplicar os níveis da força a critério dele, porque ele simplesmente quer. Hoje eu vou trabalhar só com controle físico. Qualquer situação que aparecer no meu serviço hoje vai ser controle físico. Não é assim, tá? Então, percebam que eu sempre tenho que estar olhando e o que ele está me pedindo, se ele está atirando na guarnição, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que eu use a força letal. É uma resposta minha. Se ele estiver cooperativo, eu dou as ordens e ele obedece, né, prontamente. Poxa, que legal, ele é cooperativo. Qual vai ser a minha resposta? Eu vou usar só a verbalização. Ok, bota a mão na cabeça, vira de costas, deitado, caminha, parou. Tá? Então é assim que funciona. Sempre pensar que nós vamos agir em resposta ao que o cidadão está querendo. É a critério do cliente. Legal, né? Modelos. Senhores, finalizando. Eu não aprofundei na apostila, só fiz as considerações que esse recurso ele é extremamente importante para nós policiais militares, que vai, além de nos dar um maior rol de possibilidades de atuação, para o cidadão também reduz essa questão de lesão na sua pessoa. Então, o IMPO é muito importante. IMPO são instrumentos, de forma geral, que eles incluem ali armas não letais, munições não letais, equipamentos não letais, técnicas não letais. Então, é um conjunto de fatores. Aí tem as suas características. Aqui, ó. Não vou aprofundar, os senhores têm disciplina específica para isso. A classificação, tá? Quanto ao alvo, quanto à tecnologia, ao emprego tático, tem material que é debilitante, outro incapacitante. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não vai cair nessa prova. Né? Temos ainda o emprego tático, explicando o que é debilitante, o que é incapacitante, ok? Temos ali as questões de agentes químicos, as armas e as munições não letais. Senhores, então esse foi o nosso
assunto sobre o uso da força. Volta aqui para mim. Pessoal, então concluindo essa parte aqui do Prezi, espero que tenha sido bem produtivo, que vocês tenham gostado dessa explanação rápida, mas comentando o que realmente é necessário para os senhores saberem. E as dúvidas sempre continuam ali sendo postadas no nosso fórum específico. Eu respondo com total carinho. Para finalizar, como prometido, as 4 etapas, falamos sobre esses mapas mentais, o Prezi, e aí agora fazer uma aplicação, um estudo de caso, bem rápido. Temos aqui alguns vídeos que eu trouxe para conversar com vocês. Eu vou mostrar só uns 2 ou 3, tá? Vamos lembrar qual a nossa atividade. Então, a nossa atividade será assistir o vídeo. São vídeos curtos. E, neste vídeo, avaliarmos. E aí, qual foi o nível da força? Nós já estudamos ali no Prezi. Qual foi o nível da força aplicado pelo policial? E qual era o nível de submissão? Encaixou? Foi perfeito? Essa força, ela foi aplicada dentro dos princípios? Na sua visão ali? Eu sei que não tem muito material para avaliar com excelência, mas dá para ter uma noção. E aí, essa força, ela aplicou? Ela usou? Foi dentro dos princípios? Então ela foi legítima ou foi indevida? E caso tenha sido indevida, qual o motivo? Bacana? Essa é a atividade. Vamos voltar aqui. Vídeo. Eu vou abrir esse primeiro para vocês assistirem. Se divirtam aí. Cine Pipoca. Câmeras de segurança registraram um momento em que 2 policiais agrediram covardemente um adolescente em Feira de Santana, na Bahia. Este adolescente andava de moto quando foi abordado por 2 policiais. Câmeras de segurança de uma empresa registraram o começo da agressão. Você vê que o rapaz cai no chão, leva vários chutes e ao se levantar, leva um tapa e o capacete voa longe. Ele cai de novo, continua apanhando. Os policiais tentaram se explicar, afirmando que o adolescente resistiu à ordem de parar numa blitz e que também foram agredidos. O rapaz, de 17 anos, trabalha numa oficina de motos e, claro, não tem habilitação. A polícia abriu inquérito e os 2 PMs foram afastados da atividade de rua. Ok, esse é o vídeo, você pode rever quantas vezes você quiser. É uma reportagem lá da Bahia e nos traz essa situação. Parece que um cidadão não parou numa blitz e os policiais, quando conseguiram de fato abordá-lo, usaram essa força contra o cidadão. E aí, senhores, qual o nível de submissão? Aparentemente, o nível de submissão dele estava, já agora parado, abordado, ele estava normal ou cooperativo. Ele não esboçou nenhuma resistência. A minha visão é essa. Qual de vocês? E o nível da força que os policiais aplicaram? Aí já foi uma força de, vamos chamar, agressão não letal, instrumentos não letais. Ou técnicas física, controle físico, acho que não daria nem para enquadrar, não teve uma imobilização. Então seria ali o não letal, já foram socos, tapas, tá? Essa é a minha visão, nível da força que eles aplicaram. Segunda pergunta. E aí, vocês acham, foi legítimo ou foi indevido? Na minha visão, não sei a de vocês, não encaixou, não teve argumento, não teve necessidade para usar essa força, não tem legalidade, não foi proporcional, empregar essa força, muito menos conveniente, tá? E aí tá o que nós vivemos hoje, uma realidade. Nós estamos 24 horas sendo observados. Aqui em Rondônia, os policiais e as viaturas já têm até as próprias câmeras. Então estamos tendo as nossas ações registradas, Então já é uma realidade.
Então, o policial está aí, foi filmado, está na mídia, foi notícia, e eu vejo como indevido o uso dessa força, infelizmente, tá? Eles vão se defender, logicamente, já se defenderam, que o vídeo tem um bom tempo. E vem a pergunta, por que foi indevido? O que eu consigo extrair, tento imaginar, que cai naquele famoso controle emocional, que eu falo muito aos senhores. Não é que o policial ele não tenha o conhecimento da legislação, conhecimento da doutrina, conhecimento técnico, ele não saiba como atuar. Mas, devido àquele controle emocional que faltou, porque o cidadão deve não ter parado, deve ter fugido por várias ruas, feito roleta russa, né? Várias coisas que deixou o policial ali nervoso, correu risco de vida durante o acompanhamento, e quando ele consegue de fato parar o cidadão, ele quer, né, tipo, se vingar, não vai ficar de graça. E aí ele deixa a emoção tomar conta e tem atitudes que são erradas. E o uso da força ele resta como indevido e o policial deve ser responsabilizado. Essa é a minha visão desse primeiro vídeo. Não sei qual é de vocês, mas espero que também estejam fazendo esse processo de reflexão. Beleza? Estão gostando? Vamos usar mais um? Get on your knees. Get on your knees. Drop your smoke. Drop your smoke. Nobody wants to hurt you. Do as you're told. You're under arrest. Please. Get down on your knees. Get down on your knees. Can we go on the street? Get down. Can we go on the street? Get down on your knees. Everybody go on the street. Get down. I got that. Dude, nobody wants to hurt you. Do as you're told. You're under arrest. Drop the smoke. For what? Intoxication. Hand out of your pocket. Drop the smoke. Drop it. No, Under just- arrest. Drop it. Get on your Under knees. arrest. That's all over. That's it. You're done for the night. You're under arrest. Yell in the morning, okay? You're Stay under arrest. arrest right now. You don't want to add criminal charges to it. Just deal with this. Okay? You're on timeout now, man. You want to go in? Calm down and yell later on. Each grab hand. There you go. Dude, Down. Down on the ground. stop resisting. Stop resisting. Stop. Take your leg over. Get on your knees. On your knees. Taser! Taser! No! Get on the ground! Get on the ground! Get down! Get down! Stop resisting! Stop! Put your hand behind your back. Do it now. Do it now. Get this off. Now go, Park. Now, why don't you just listen? It was that simple. Duggo, Park. Wow, man. Good job, boys. Listen, man. This was a simple deal. That's it. That's one for YouTube, that's for sure. Can you stop now, please? Yeah, that's You true. got enough. I wouldn't go. You know him? No, I'm a reporter with the Windsor Star, sir. Okay, but I'm not a big fan of being videotaped. Okay. I got a face for radio was all, that's why. No problem. Just put a show on, didn't even stick. That's the title of the video then. Do you have any on you? What's on you right now? Do you have any weapons? No, Any knives? no, Nothing? No drugs? no. That's one for you. What was he doing in the bar? He just walked in. Were you? Okay, the tailgate actually works here, the guy came over. Ok, assistiram o vídeo? Legal, né? Esse vídeo ele é bem interessante porque
partindo da visão da análise do cidadão, ele, ao meu ver, ele começa ali cooperativo, até inicialmente obedecendo às ordens, e já muda, passa a ser um resistente passivo, já começa a não obedecer os policiais, do nada, simplesmente do nada, até pega o seu cigarro, tranquilamente, enquanto os policiais dão ordens e ele não obedece. E, de repente, ele vira um resistente ativo. Ele resolve simplesmente, eu vou sair. Devido ao seu tamanho, eu acho, por ser bem forte, ele pensa, eu vou conseguir. Nós temos 5 policiais nessa ocorrência. Então, quando ele parte para um resistente ativo, né, que ele já começa a querer passar pelos policiais, empurrando mesmo, os policiais, por sua vez, eles estavam ali, presença, verbalização, tentaram um controle de contato, segurar ele, não conseguiram, tentaram imobilizar, né? Quando ele começou a tentar fugir, tentar segurar para imobilizar, não conseguiram também, e partiram para os instrumentos não letais, que foi a Tase ou a Spark, tá? Ele avisa que vai utilizar, faz o disparo, tá? A gente consegue ver isso de forma bem rápida, mas a gente enxerga essa progressão do uso da força. Usado a Spark, o cidadão cai, ali momentaneamente com aquela dor e sem poder se mexer, e os policiais fazem então a algemação. Esse é um vídeo bem interessante. Na minha visão, o uso da força ele foi legítimo dentro do que é previsto. Dá de fazer um bom trabalho com os modelos de uso da força. Poxa, Major, mas resistência ativa, ele não subiu para agressivo, ele não começou a agredir os policiais, ele queria fugir ainda. E o policial subiu o nível para não letal. Mas quando eu pego um modelo, diz que o não letal só usa quando ele é agressivo não letal. E aí? Justamente por isso que eu falei lá na aula, no slide, que aplicar os modelos na prática é algo complicado. É bom você ter ali para saber mais ou menos linkar, mas a prática, o caso concreto, é o que vai trazer o policial esse feeling, essa leitura do cenário de qual força utilizar. Ele vai conseguir entender que aquela força ela é proporcional, ela é necessária naquele momento, tá? Lembra que eu comentei? O cara com uma faca, o policial com uma arma de fogo. Não é proporcional. Depende. Tem que analisar todo o contexto, toda a cena, toda a ocorrência. Porque, de repente, dentro desse contexto, acaba sendo proporcional. Tá bom? E vai estar dentro dos requisitos, vai ser legítimo o uso da força. Então, nesse vídeo aqui, eu não vejo nada para ser trabalhado quanto ao uso indevido. Não sei, senhores, o que vocês acharam. Tá bom? Reflitam, se tiver pergunta, posta aí. Vamos a outro. Pô, tô fazendo nada. Tá morrendo, cara. Ai. Tá morrendo. Socorro. O cara pro hospital, rapaz. Que foi? O que eu fiz, caralho? Filma, filma. O que eu fiz? Peraí, o que eu fiz, porra? O que eu fiz? Moleque, ajuda aqui, ajuda aqui. Que porra aí, o que eu fiz, caralho?
Ok, senhores. Tá aí mais um vídeo. E esse traz ali já todo mundo alvoroçado. E aí, Major, o que você acha? Nesse vídeo a gente consegue observar que a força subiu, desceu, assim como o nível de submissão subiu e desceu. E aí é difícil você conseguir encaixar um no outro e é difícil manter o controle emocional numa situação dessa, tá? Esse é o resumo que eu faço. Então, do cidadão, logo no início do vídeo, voltem aí, consigam rever, ele parece ser um cara bem agressivo, querendo bater no policial, e o policial já faz o uso, portanto, do espargidor, então tá bem encaixadinho, né? Agressão não letal, material não letal. E começa a dar ordens, ele não obedece, o outro já vai, o policial parte para o controle físico, tentando imobilizar ele. Todavia, o cidadão sobe novamente para agressivo e faz ali uma projeção do policial, joga o policial no chão. Nesse momento, os policiais começam a fazer uso, né, de técnicas para neutralizar, quebrar a resistência dele. Então usam a tonfa, já usam chutes, socos. E aí começa esse grande detalhe, porque o cidadão ele ainda permanece um pouquinho agressivo, ele levanta querendo socar o policial, ele tropeça na calçada e a partir dali ele vira um resistente passivo. Né? Ele não começa mais a agredir, não tenta mais agredir os policiais, mas fica ali resistindo à algemação, puxando o braço, diz que não está fazendo nada, não está resistindo. E aí os policiais estão o quê? Controle emocional pesando. Né? Por quê? Você pode querer continuar usando um chute, um soco, sem necessidade. Tá? O que cabe agora ali é realmente pegar ele e algemar. Mas a gente consegue observar uns pontos bem isolados de um chute, né? Tem um momento que pisa na cabeça do cidadão, que aí é uma coisa que acaba entrando como desnecessário. Tá? Mas a gente consegue compreender a questão do controle emocional entrando em jogo. Né? Porque você foi lançado, você está sangrando, você policial, levou um golpe desse agora que está ali como uma pessoa resistente passivo. Já não está mais agredindo o policial, já não está querendo mais a briga. Né? Só que é muito difícil você manter esse controle emocional. Mas como resultado final, tá? Olhando a ocorrência como um todo, que nós nem sabemos o motivo pelo qual ela iniciou, mas olhando como um todo, os policiais agiram corretamente. Né? Fizeram a progressão rápida da força, conseguiram algemar ele e finalizou. A gente poderia ter observado, se o controle emocional não tivesse realmente sido segurado, o policial teria ficado chutando esse cara aí, batendo nele, jogando agente químico e fazendo coisas piores para se vingar do que esse cidadão fez com o policial. Tá? Então é um vídeo bem complexo, mas é legal de nós avaliarmos. Qual a opinião dos senhores? Eu acho que o uso não foi indevido da força. Tá bom? Acaba, no geral, sendo legítimo. Pequenos pontos a se destacar, mas que não comprometem a ocorrência como um todo. Tá bom? E aí? Qual a opinião de vocês? Vamos ao último vídeo, né? E aí, senhores? Nosso último vídeo para análise. O que os senhores acharam? Legal, né? Interessante. Para ver a dificuldade do trabalho policial. E no caso dos Estados Unidos, onde o policial, ele, por vezes, trabalha sozinho. Né? Então, vimos uma situação de abordagem. Inicialmente, o cidadão ali cooperativo, atendendo às ordens do policial, da verbalização do policial, enquanto ele fazia a busca. Não sei o que o policial encontrou, mas resolveu algemá-lo. Quando o policial foi sacar sua algema, percebam que o cidadão já sai de uma submissão cooperativa para um resistente ativo. Ele tenta fugir. Não é? O policial rápido, atento, consegue detê-lo. Os dois vão ao solo. E aí esse cidadão ele já vira um resistente, né,
posso considerar até ativo quase agressivo, porque ele tenta pegar o policial numa chave ali, né? Tenta mobilizar o policial. E aí começa aquela luta entre os dois, onde felizmente o policial é quem ganha. Ganha usando as suas técnicas de golpes, técnicas de mobilização e também técnicas não letais. Ele consegue uma boa posição, consegue sacar a sua taser e fazer uso. Isso dá uma vantagem para ele mobilizar o cidadão. E aí chega o apoio que o ajuda. Então a gente consegue avaliar bem, né, esse uso da força assim, ó, crescendo, bem como o nível de submissão do cidadão infrator. Tá? Ao meu ver, mais uma vez, o uso foi correto, legítimo, não observo nenhuma falha, tá, do policial. Essa é a minha opinião. Qual a sua? O que você acha? Pegando todo o conhecimento que nós passamos a vocês, em todo o hall de materiais que temos no nosso ambiente virtual e os vídeos que gravamos, né? Então assim eu finalizo o último vídeo. Voltando aqui para mim, fechando toda a nossa aula, recapitulando, conversamos sobre o contexto geral, o que é polícia, o que é policial, o uso da força nesse contexto, a qualificação. Falamos sobre um mapa mental de resumo de toda a nossa apostila. Entramos no Prezi, explicando aí ponto a ponto, de forma rápida, mas com comentários bem pontuais, no que eu acho interessante para vocês. E finalizamos com esses vídeos, estudo de caso, alguns vídeos, eu tenho diversos vídeos, os senhores também, tem diversos vídeos aí disponíveis pelas redes, pelo YouTube, por tudo que é canto, não é? Você pode fazer essa análise, e até de casos que você já vivenciou, né? Você fazer aquela reflexão crítica, se foi certo, se foi errado, como você atuou, como o colega atuou. É isso que nós esperamos passar aos senhores com a disciplina. Bacana? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula. Então, como considerações finais, foi o nosso assunto, então, sobre o uso da força. Tá? Eu espero que os senhores tenham gostado dessa revisão, bem rápida, bem ligeira, porque já estamos no último dia, últimos 2, 3 dias do curso. Então, já debatemos, fizemos fórum, videoconferência, tem outros vídeos e acho que já leram bastante, discutimos bastante. Então é uma videoaula apenas para ajudar os senhores aí nesse último dia de estudos para a prova. Eu espero poder ter contribuído mais uma vez com o estudo dos senhores. Estamos sempre à disposição, buscando fornecer o nosso melhor. Tá? Rápido, a forma que eu passei o conhecimento, mas o vídeo bem longo. Mas como é vídeo, dá a pausa ali, olha o que realmente te interessa e extraia o que tem de bom, o que você acha de bom. O que não gostar, né, deixa ali quietinho, tá bom? Mas está aí disponível, espero que todos tenham gostado. Esse é um pouquinho da nossa atividade Polícia Militar, uma prerrogativa que é o uso da força, para saber que nós temos esse direito de aplicar a força sempre que necessário, dentro dos requisitos, mas é uma atividade muito delicada, e se o policial errar, ele pode responder. E às vezes até errar, querendo acertar, ele erra. Ou, de repente, por controle emocional, por uma situação contextual dele familiar, dele no profissional, não está bem naquele dia e acaba errando. E pode ser responsabilizado. Então é uma atividade muito complexa. Tá? Então nossa importância é essa disciplina, que é o uso da força. Major Carlos Gomes, estou à sua disposição, sempre rogando pelo seu sucesso, que você continue saindo bem nessa longa caminhada que é a nossa carreira policial militar. Forte abraço, força e honra a todos.